Olá pessoal, estou pegando aqui a melhor posição para a gente iniciar a nossa transmissão de hoje. Hoje nós iremos falar sobre reanimação cardiopulmonar na gestante. É um tema super legal e parece que não vou conseguir fazer sentado, mas vamos dar início agora mesmo. Eu queria que alguém que estivesse assistindo me dissesse como que está a imagem, por favor. Me parece que está escuro na parte de baixo. Alguém confirma para mim, por favor? Tá boa, beleza. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. A nossa transmissão de hoje será sobre reanimação cardíaca em uma gestante, tá? E aí nós iremos falar vários assuntos e vários detalhes, né? Já que é uma situação especial, tá? A reanimação de uma gestante, já que nós temos 2 vidas a salvar, tá? Então, essa transmissão de hoje é em especial para o grupo dos emergencistas 1 e 2, que tem pessoas de todos os locais do Brasil e que atuam, né, tanto em hospitais quanto em unidades, né, de atendimento pré-hospitalar, ambulâncias. Então eu quero dar as boas-vindas. Eu já vi que o Magnaldo já está aqui nos assistindo e participando conosco. Eu espero que você que esteja assistindo possa relembrar algumas coisas e possa também aprender outras, tá? Essa é a ideia. Bom, vamos começar imaginando. Me deixe só ver aqui se eu estou conectado, tá? Me deixa aqui só ver aqui. Um minuto só. Bom, aqui eu não consigo ver. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de reanimação na gestante, nós precisamos imaginar que se a minha conduta de reanimação cardiopulmonar em um adulto, ela deve ser excelente, na gestante eu preciso pensar no máximo de qualidade possível, tá? Para que eu tenha êxito em relação à sobrevida da mãe e à sobrevida do feto, tá? A reanimação que é feita na gestante, eu preciso ter uma preocupação à altura, né? Porque eu tenho que necessariamente fazer com que a minha conduta seja a melhor possível, tá? Então, na gestante, se a gente for pensar, eu preciso imaginar 2 coisas. A primeira dela, a reanimação deve ser com o máximo de qualidade possível. E a segunda coisa, eu preciso pensar no desvio aortocavo. Mas o que é isso? De repente você está assistindo e você não sabe o que é isso. Olha só, o desvio aortocavo é que é o seguinte, o feto e o útero, ele faz uma pressão
a nível abdominal na mãe. E a nível abdominal passa alguns vasos importantes, vasos ilíacos, tá? A aorta abdominal e a veia cava inferior. Essa aorta abdominal está levando sangue para membros inferiores, tá? E todas as extremidades. E a veia cava está levando sangue de volta para o coração. A veia cava inferior está levando sangue de volta para o coração, fazendo o retorno venoso. Significa dizer que o útero ele faz uma compressão em cima da veia cava inferior e da aorta. Portanto, eu preciso descompensar, ok? A aorta e a veia cava inferior, para que eu melhore tanto o retorno venoso e para que eu melhore o fluxo útero-placentário. Perfeito? Então, quando o desvio ortocava é feito, eu tenho duas preocupações. A preocupação de melhorar o fluxo útero-placentário e assim gerar qualidade ao feto. E a segunda preocupação, melhorar o retorno venoso para a mãe. Perfeito? Então, essas duas preocupações iniciais. Uma RCP de qualidade e o desvio ortocava também de qualidade. Tá certo? O protocolo da American Heart Association de 2015, o mais recente, tá? E que se atualizará agora em 2020, muito provavelmente, ele vai falar sobre desvio uterino manual. Olha só, não tem como eu pensar em uma reanimação cardiorrespiratória de qualidade, ok? Se o desvio desse útero está sendo por inclinação. Eu não sei se você compreende isso, mas quando o desvio aortocava é feito por inclinação, é difícil falar em um RCP de qualidade. É muito difícil. Porque apenas a inclinação, lateralizando essa mãe, né, para decúbito lateral esquerdo. Ou seja, quando eu inclino essa mãe, ponho ela em decúbito lateral esquerdo, eu faço a descompressão aortocava. Mas a minha RCP, ela tende a perder qualidade por causa disso. Portanto, só tem uma maneira da minha reanimação, da minha ressuscitação nessa mãe, ter um prognóstico bom e um prognóstico adequado, tanto para ela como para o feto. Se o desvio aortocava for manual, ou seja, eu preciso de alguém que está comprimindo esse tórax de maneira adequada, na velocidade adequada, na profundidade adequada, e na mesma hora eu preciso que alguém esteja lateralizando esse útero a fim de fazer a descompressão aortocava. Dessa maneira, eu ajudo o feto, eu ajudo o retorno venoso para a mãe, ok? E faço o desvio aortocava para o lado esquerdo. Então o protocolo 2015 da HA vem falar sobre isso, né? Vem falar sobre isso, a questão manual. Então imagine que é você e outra pessoa atendendo essa gestante. Vamos imaginar aqui que você está indo ao mercado, perfeito? E você encontra um aglomerado de pessoas em volta de uma moça. Essa moça tem lá seus 35 anos, 30 anos. E você percebe, é nítido, ok? Na sua inspeção, que essa mãe não respira. Ela não tem expansão torácica. E aí você vai fazer a avaliação inicial, vai se preocupar com a segurança da cena, vai iniciar, né, com o CAB, perfeito? Verificando pulso e respiração ao mesmo tempo. E visualmente você percebe também que é uma gestante. Né? Visualmente ela está, o útero dela, nos parece que ela já tem mais de 20 semanas. Né? E aí o que você deve fazer nesse caso? Você deve primeiro pedir por ajuda imediatamente,
ou pedir para que alguém peça por ajuda e iniciar o protocolo de RCP. E as pessoas que estão em volta de você, você deve escolher uma pessoa e dizer, olha só, você tem que fazer isso, isso e isso, você tem que cuidar do útero, você tem que cuidar do desvio aortocava, porque eu preciso reanimar. E quando eu cansar, você vem reanimar e eu vou fazer o desvio aortocava. Né? Tudo isso depois de ter pedido por ajuda. É sempre 4 passos que nós devemos seguir e você não deve esquecer. O primeiro passo é você reconhecer que essa mãe não respira, está numa parada cardiorrespiratória. O segundo passo é pedir por ajuda imediatamente. O terceiro passo é fazer a conduta, reanimar e fazer o desvio ao mesmo tempo. Tá? E o quarto passo é usar o desfibrilador externo automático assim que ele estiver disponível. Portanto, na hora que você for pedir por ajuda, tá? Ou pedir para que alguém peça por ajuda, né? Diga a pessoa, olha, liga para o SAMU ou para 193, tá? Que é o Corpo de Bombeiros, né? E providencie também um desfibrilador externo automático. Muitas vezes essa moça teve a parada cardiorrespiratória na calçada do shopping. O shopping tem UDEA, né? Alguém pode pegar o UDEA no shopping para a gente atender essa moça na calçada? Perfeito? Então, na hora de pedir por ajuda, peça por ajuda no que diz respeito a ligar, né, para os atendimentos móveis de urgência e pedir também para que providencie um desfibrilador externo automático. Tá? Então, sobre o desvio aortocava, era sobre isso que eu queria comentar a respeito com vocês. Veja bem, se a gente for imaginar a manobra, a conduta de reanimação cardiopulmonar de uma gestante, ela não vai mudar com desrespeito à velocidade e com desrespeito à profundidade de externo, à profundidade de compressão. Perfeito? Então, velocidade e profundidade não muda. O que vai mudar é as particularidades que essa gestante tem. Então, por exemplo, é muito provável, mais provável, né, do que uma não gestante, né, é que essa gestante possa, na reanimação cardiopulmonar, broncoaspirar, né, com uma certa facilidade. Então é preciso, quem já trabalha no atendimento móvel de urgência, é preciso ter um cuidado com essa broncoaspiração, tendo pessoas o suficiente, enquanto 2 ali reanima, um faz desvio aortocava, outro está no DEA, tal. Quem está ali nas vias aéreas, é importante ter um cuidado e, se possível, deixar já um aspirador à disposição, né, para a gente tratar tudo isso logo de uma vez só e evitar que ela broncoaspire. E também um fato importante que eu esqueci de dizer para vocês. Se a gente for imaginar essa pressão que o útero, né, um útero após, sei lá, 24 semanas, por exemplo, de gestação, ele reduz 25% do débito cardíaco por causa dessa compressão da aorta e da veia cava. 25%, né, de redução de débito. Logo, quando eu faço o desvio, significa dizer que eu ganho 25% de débito também. Perfeito? Então, vamos imaginar que uma... por que uma gestante para? Olha só, a gente sabe que causas de PCR existem pelo menos 10 possibilidades, a qual a gente conhece por 5Hs e por 5Ts. Né? Então, e essa regra serve tanto para gestante como para não gestante, tá? Tanto para mulher quanto para homem. Então, vamos relembrar aqui quais são as 10 causas de PCR. Perfeito? Vamos começar com a letra H. Então, 5Hs.
Uma pessoa pode parar por falta de oxigênio, por hipóxia. Uma pessoa pode parar por excesso de hidrogênio, e aí eu chamo de acidose. Uma pessoa pode parar por hipotermia, uma queda de temperatura. Uma pessoa pode parar por hipercalemia, ou seja, excesso de potássio. Tá? E essa mesma pessoa pode parar por hipovolemia, que seria a perca de sangue. Vamos imaginar que a gestante, né, a maioria delas, se elas param e param muito, é por duas dessas causas. Né? Choque hipovolêmico, que é a hipovolemia, acabei de falar, tá? E doenças cardíacas, né? Aquelas doenças, aquelas cardiopatias congênitas, né? Pode ser uma das causas aí principais de parada cardiorrespiratória na gestante. Mas essa gestante também pode parar por, no T, tromboembolismo pulmonar, tamponamento cardíaco, trombose coronariana, tá? Pode parar por tóxicos, tá? E pode parar também por trauma de tórax. Então eu tenho 10 possibilidades, 5Hs e 5Ts, sendo que na gestante, tá? Eu vou aumentar mais uma, que eu vou dizer que na gestante eu vou falar cardiopatias, tromboembolismo pulmonar, né, acontece com uma certa frequência, e grandes hemorragias. A gestante, quando param muito dessa maneira. Tá? Mas independente da causa na gestante, independente da causa, o tratamento será sempre esse. Tá? Mínimo de 100 compressões por minuto, máximo de 120 compressões. Perfeito? Profundidade de 5 a 6 centímetros. Ok? Desvio aortocava. Melhoro qualidade fetal e melhoro qualidade materna. E aí, nessa situação, a gente tem o nosso primeiro problema, que é o fato da cesárea de urgência. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Existe a possibilidade, e isso é uma decisão médica, isso é um protocolo médico, de fazer com que eu retire essa criança para lhe dar, né, sobrevida e continue o processo de reanimação cardiorrespiratória na mãe. Quando é que isso pode acontecer? Vamos imaginar que isso deve acontecer imediatamente, tá? A cesárea de urgência deve acontecer imediatamente quando a morte da mãe é evidente. Quando é um trauma, por exemplo, um trauma onde a morte é evidente. Então, eu não preciso esperar 4 minutos para a tomada da decisão de cesárea de urgência. Porque a cesárea de urgência, ela pode ser decidida, né, pela regulação médica 4 minutos após essa mãe estiver parada, ou ela pode também ser decidida quando é feita uma avaliação de idade fetal, né? Quando esse feto, né, ultrapassa ali 24 semanas, né? Eu tenho uma baixa sobrevida, mas após 24 semanas há possibilidade de vida desse feto, tá? E 32 semanas, por exemplo, a viabilidade fetal ela é muito alta, né? De 24 a 32 semanas, tá? Existe possibilidade de vida, ok? De 24 a 32 semanas. Acima de 32 semanas, existe uma alta probabilidade de vida. Existem muito bons resultados, tá? Então, vamos recapitular aquilo que acabamos de falar. A cesárea de urgência pode ser decidida após 4 minutos de reanimação cardiopulmonar. Perfeito? 4 minutos, assim diz o protocolo. Perfeito?
ou se a morte for evidente, ela pode ser decidida imediatamente. E aí, esses esforços é pro feto, já que a morte da mãe é evidente. Perfeito? Quando a morte não é evidente, a RCP inicial é pensando nos dois. A decisão de cesárea de urgência é pensando também nos dois. Por quê? Quando a cesárea de urgência é decidida após 4 minutos, 5 minutos, se o médico decide por retirar essa criança que tem acima de 24 semanas, se ele decide retirar essa criança, ele vai resolver um grande problema, que é a compressão aortocava. Porque embora eu faça o desvio aortocava, né, eu não consigo resolver 100% a questão da compressão. Então retirar esse feto, gerar sobrevida para ele e continuar o procedimento na mãe é muito inteligente para as duas vidas. Perfeito? Então, era isso que eu queria falar com vocês sobre a cesárea de urgência. Né? A gente vê muito pouco isso acontecer. É verdade, mas acontece. Né? Há casos que dá certo, há casos que não dá certo. O que nós sabemos é que uma mãe, visivelmente gestante, né, muito provavelmente acima de 24 semanas, não pode se demorar muito. A regulação médica, né, costuma não demorar muito para a decisão de retirar esse feto e continuar o procedimento na mãe. Há estudos que diz que com a retirada do feto, tá, existe uma probabilidade muito grande desse feto, a depender da quantidade de semanas que ele tem, existe uma possibilidade muito grande dele viver bem e pode não ter sequelas neurológicas. E também a retirada desse feto aumenta a chance dessa mãe voltar dessa PCR por causa do desvio, por causa da melhora do retorno venoso, que vai melhorar, né, por causa de todos esses detalhes. E são detalhes importantes. Essa ressuscitação da mãe é separada do feto. Portanto, as equipes, ok? Até mesmo de suporte básico de vida, suporte avançado de vida, precisam estar preparadas, precisam estar capacitadas para que façam esse procedimento e gerem sobrevida, para que façam uma RCP de qualidade. Olha só, voltando aqui na RCP de qualidade, se a gente for imaginar, né, uma RCP de qualidade, quando a compressão cardíaca está adequada e na velocidade adequada, quando a posição do socorrista é adequada, quando o ângulo dele é adequado, quando não tem interrupção, né? Quando não se demora muito, né, nos ciclos, no que diz respeito a comprimir e ventilar, quando tudo está perfeito, eu só consigo fazer com que 20% daquilo que seria a fisiologia normal no que diz respeito a débito cardíaco. Então, eu só tenho 20%. E eu preciso fazer com que esses 20% permaneçam sendo 20%, porque esses 20% faz com que o tecido nobre, né, esse 20% que a minha RCP de qualidade, a minha RCP perfeita, né, esses 20% faz com que o tecido nobre, né, e as células nobres não morram. Então, se a RCP não for de qualidade, se a posição for mal, se a velocidade não estiver adequada, se a profundidade não estiver legal, tá? Se o retorno total do tórax não for legal, se essa minha conduta for desorganizada, se a minha oferta de oxigênio não for adequada, eu perco o meu pouco de porcentagem que eu tenho.
Eu teria 20% se tudo fosse perfeito. Mas com todos esses problemas, talvez a minha porcentagem não é mais 20%. Talvez seja 15%. E talvez não seja 15%. Talvez seja 10%. Quanto mais eu perco na minha porcentagem, menos é a chance dessa mãe, desse feto, sobreviver. É por isso que nós falamos e falamos incansavelmente sobre uma reanimação de qualidade, sem interrupções, com boas ventilações, com a troca, né, da equipe para evitar a exaustão. É por isso que a gente fala que precisamos treinar cada vez mais e precisamos buscar cada vez mais, porque só temos 20%. E se não for adequado, não teremos 20%, teremos 15%, teremos 10%, teremos 5%. E quanto mais eu perco na minha porcentagem, mais a vítima perde, mais, nesse caso, o feto perde. E aí eu perco essa vítima por uma conduta que poderia ser melhor, que poderia ser mais adequada. Perfeito? Algo que eu não devo esquecer de falar para vocês é que tudo isso, né, se relaciona diretamente com a causa. Né? Há causas, né, em uma PCR que fazer com que a mãe volte, né, fazer com que dê certo, é muito provável que isso aconteça. Só que a depender da causa, né, tá? Embora a minha RCP seja com a maior qualidade possível, a depender da causa, muitas vezes não se salva uma pessoa parada. Perfeito? É isso. A nossa discussão de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho algumas informações para dar para vocês ainda. Eu andei dando uma olhada em uns artigos e alguns estudos, né, que aconteceram na Europa, no Canadá e em vários outros locais, sobre estado neurológico da mãe e do feto após um procedimento de reanimação cardiorrespiratória. Tá? E nesse estudo eu vi que se essa mãe fica parada por 15 minutos, imagine que essa mãe fique parada por 15 minutos, não houve a decisão de cesárea de urgência, a conduta de reanimação não é tão adequada, ou se ela fica parada por 15 minutos, e só depois de 15 minutos a decisão de cesárea de urgência é tomada, raramente, muito raramente, esse feto sobrevive. Tá? Porque 15 minutos é muitos minutos, porque as lesões neurológicas elas já começam a partir de 3, 4 minutos, né? As células já começam a morrer, então 15 minutos é muito improvável que esse feto viva. Né? Tanto o feto quanto a mãe, mas vamos pensar no feto agora. Se a retirada desse feto for do 6º minuto até o 15º minuto, a gente tem aí uma probabilidade de 15%, tá? 15% no respeito a lesões graves neurológicas nesse feto. Tá? De 6 a 15 minutos. Se a retirada for feita do 4º minuto, como pede o protocolo, né, até o 5º minuto, por exemplo, ou seja, o protocolo pede no 4º minuto, então no 4º minuto a equipe já estava se preparando, o médico já faz a incisão e já retira. Então, existe uma probabilidade muito grande desse feto, ao ser retirado, né, depois receba alta médica e sem lesões neurológicas que possa atrapalhar a sua vida futura e o seu desenvolvimento. Tá? Então, essa decisão é uma decisão médica, ela deve também ser precoce por causa do tempo
né? O tempo de isquemia, o tempo de falta de oxigênio adequado, o tempo de falta de tudo que esse feto e que essa mãe, nesse caso, precisa. Tá? E aí eu peguei desse estudo, para a gente terminar, 2 casos importantes que eu quero falar para vocês. 2 casos. Um caso em que houve óbito de ambos e um caso que deu certo. O primeiro caso foi no ano de 2013, é um estudo americano. A idade gestacional da mãe não informa, tá? A idade gestacional não foi informada. E o motivo da parada cardiorrespiratória dessa mãe gestante foi um trauma. Tá? Então, o motivo da PCR, um trauma. Idade gestacional, não informada. O ritmo cardíaco nessa PCR, assim que foi monitorado, foi atividade elétrica sem pulso. Então, muito provavelmente, ela teve, sei lá, ou um pneumotórax aberto ou hiperextensivo, né? Que aí fez essa pressão no coração e ela parou por causa disso. E aí eu tenho a atividade elétrica sem pulso, tá? Então o ritmo era esse, atividade elétrica sem pulso, idade gestacional não informada e a causa trauma. Essa RCP, nessa mãe a qual eu me refiro, teve uma RCP de qualidade. Essa mãe foi intubada, foi tratada com epinefrina e outras drogas, tá? Foi ofertado também a essa mãe volume e foi feito a inclinação. Olha só, foi feito a inclinação, né, no decúbito lateral esquerdo, ou seja, esquerdo, para esse lado. Tá? Não foi feito nesse caso, olha só, não foi feito nesse caso o desvio uterino manual, foi a inclinação. Tá? E essa mãe a qual eu me refiro passou 30 minutos parada. Tá? Nessas condições, morreu tanto a mãe quanto o feto. Tá bom? Infelizmente não deu certo. Né? Infelizmente. A causa, né, essa causa dessa mãe que eu me refiro, né, por ser traumática, né, toda PCR no trauma é muito difícil de ser revertida. Acontece? Acontece com muita frequência, mas tudo indica que as dificuldades serão maiores do que uma PCR por questões clínicas. Tá? Segundo caso. Idade gestacional da mãe, 38 semanas, estava com o barrigão do tamanho da minha barriga. A causa da morte dessa mãe, que tem 38 semanas, ela é desconhecida. A causa da PCR, nesse caso, é desconhecida, segundo o artigo. Tá? E o ritmo inicial também é atividade elétrica sem pulso. Tá? Só lembrando que atividade elétrica sem pulso, nem o desfibrilador externo automático indica choque, tá? E nem o cardioversor, nesse caso, e nem o desfibrilador manual, né? E quando eu digo cardioversor, não é para cardioverter, mas é para usar o cardioversor como desfibrilador manual, nem o DEA e nem o desfibrilador manual do cardioversor consegue chocar, porque esse ritmo não merece choque, porque nesse ritmo o choque não vai gerar sobrevida nenhuma, podendo trazer até, no caso, danos. Tá? Essa mãe, que tem 38 semanas, que a causa é desconhecida e que o ritmo é AESP, foi feito RCP nessa mãe. A decisão de cesárea de emergência foi tomada no 24º, olha só, no 24º minuto que ela estava parada, e ela passou 16 minutos parada. Tá? Só que nesse caso deu certo. Nesse caso, a mãe teve a circulação espontânea ativada, o feto teve alta, a mãe teve alta, a condição neurológica do feto foi boa, olha só, 14 minutos, tá? Então, a condição neurológica do feto foi boa, a condição neurológica da mãe
foi boa e ambos tiveram alta. E a causa, né, dessa PCR, muito provavelmente, ela foi tratada para que não acontecesse de novo e tudo deu certo. Tá? Eu agradeço muito a sua atenção e eu tenho duas coisas importantes para falar para você que está assistindo. A primeira coisa, faça tudo com carinho, com amor, e a sua conduta será excelente. E a segunda coisa, seja calmo, paciente, tá? E tenha coragem. Faça aquilo que você deve fazer. Emergencistas 1 e 2, um abraço para vocês. Essa foi a nossa primeira transmissão. Se eu tiver cometido algum erro, peço desculpas. Me avisem depois. Né? Se você tiver aprendido algo novo com essa transmissão, eu fico muito feliz. Se você tiver revisado algo que você estudou há muito tempo com essa transmissão, eu fico muito, mas muito feliz. E você que está no meu Facebook e muito provavelmente assistiu uma parte ou ainda está assistindo ou vai assistir depois, um abraço para você. Eu sei que o assunto de hoje foi muito específico, não foi tão básico quanto as minhas outras transmissões, mas essa transmissão de hoje ela tem um foco e esse foco é para profissionais de saúde que já atuam na área, que já trabalham com ambulância, que já trabalham em hospitais e que gostam de emergências, de urgências e de emergência. Tá bom? Termino a transmissão deixando um beijo para todos vocês, um abraço e estamos juntos. Tá? Boa noite.